Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa mais um Fora dos Autos, o programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de começar o debate, eu tenho um recado para você. O número de apoiadores da Gazeta do Povo ainda não é suficiente para custear o trabalho do nosso time, o que inclui a produção dos nossos programas aqui no YouTube. Por isso, nós precisamos de você. Curta o vídeo, siga o nosso canal e assine a Gazeta do Povo. Clicando na promoção do link da descrição aqui do vídeo, você paga apenas R$ 1,90 ao mês nos primeiros 2 meses e cancela a assinatura quando quiser. Vamos lá começar o debate. Aqui ao meu lado, virtualmente, para conversar sobre decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Fabiana Barroso, Adriano Soares da Costa e Emerson Grigoletti. Bem-vindos. Hoje a gente fala sobre regulação das redes sociais. A bancada no Congresso que apoia o presidente Lula está se articulando para avançar rapidamente aí com o projeto de lei 2630 de 2020, mais conhecido como PL das Fake News, que cria regras para a moderação de conteúdo nas plataformas. A oposição está tentando atrasar essa votação com a criação de uma comissão especial para debater o mérito e aperfeiçoar a proposta, e também com a coleta de assinaturas para o requerimento de urgência do PL 3.227 de 2021, que propõe a reforma do Marco Civil da Internet. Vou passar a bola então para o Emerson Grigoletti começar essa discussão. Bem-vindo, Emerson. A gente sempre aborda esse tema, né, aqui no programa, mas de uma maneira um pouco mais superficial, comentando outros aspectos e tal. Mas vamos esclarecer, qual que é o problema de criar uma regulamentação específica para a internet, para regular as redes sociais? Olá, Rassana, boa noite, doutor Adriano, boa noite, doutora Fabiana, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Gazeta. Pessoal, então, é aquela velha história de sempre, né, que a gente fala. Eu sempre digo o seguinte, no Brasil nós temos uma péssima cultura jurídica, né, de achar que qualquer probleminha que a gente tenha, a gente imediatamente precisa ter uma legislação para regulamentar alguma coisa, né? Surgiu um problema, uma nova lei. Surgiu outro problema, uma nova lei. E assim vai indo. E um dos problemas que nós temos críticos no Brasil, do ponto de vista estrutural, é justamente esse pensamento totalmente equivocado no meu sentir, né? Por quê? Primeiro, né, muito se diz que, olha, nós somos carentes de legislação na área do direito digital, nós precisamos de uma norma específica para combater fake news, para trazer uma melhor regulação, uma melhor transparência na internet. Isso é verdade? Bom, definitivamente isso não é verdade, tá? Quem realmente atua no direito digital sabe que a legislação de direito digital no Brasil é uma das mais completas do mundo, tá? E isso não vai apenas no campo de regulamentação de rede social. De forma geral, dentro da tecnologia, nós temos incontáveis leis que trazem regulamentação. Vou dar alguns exemplos para vocês. No Brasil, vocês sabiam que nós temos uma lei de regulamentação do software, né, de modo geral? Existe uma lei de software que regulamenta o software. E essa lei é desde 96 que ela é existente. Está junto ali, trabalha junto com a lei de direito autoral, para preservar a propriedade intelectual dos desenvolvedores, etc. Temos outras normas também relacionadas à direito digital, como as leis de peticionamento eletrônico, o próprio Código de Processo Civil, a mini-reforma que tinha sido feita no Código de 73, que já trazia algumas novidades relacionadas à tecnologia no âmbito processual. Depois tivemos a reforma de 2015 do Código de Processo Civil, trazendo um arcabouço de regulações ali em relação à área digital, principalmente do peticionamento eletrônico, que é a forma de comunicação entre advogados, juízes, promotores e tribunais no ambiente virtual. E na internet, especificamente, nós temos, desde 2014, o que a gente chama popularmente de Marco Civil da Internet, que é uma lei federal que ela já traz uma regulamentação muito ampla, né? Que é a Lei 12.965, de 2014, né? Essa norma, Rosana, ela foi criada, foi fruto de um longo debate que houve no Congresso, é uma das legislações mais complexas, e justamente por conta disso, houve ampla participação popular de diversos segmentos, tanto dos desenvolvedores, das plataformas, enfim, do pessoal que prestava os serviços de conexão e também os serviços de provedores de conteúdo, né, como também da parte da sociedade e outros focos, dos usuários, enfim, associações, relativas ao direito do consumidor que tratavam desse tema.
Então, assim, houve uma participação imensa para se chegar a um consenso, a uma norma em que algumas pessoas falam, eu não gosto muito de usar esse termo, mas dizem que é como se fosse uma constituição da internet, o Marco Civil da Internet. E nesse Marco Civil da Internet, justamente esse debate foi muito interessante, porque ele justamente viabilizou a criação de uma série de mecanismos, objetivando o quê? Criar um equilíbrio para que não houvesse uma censura, para que não houvesse uma mitigação à liberdade de expressão, também no ambiente virtual, porque, obviamente, a internet já estava ocupando aquele espaço desde os anos 90, 2000, até chegar nos dias atuais, já estava ocupando esse espaço, onde certamente afetaria a liberdade de expressão. E por conta disso, essa legislação, que foi amplamente, inclusive muito discutida do ponto de vista técnico, ela reconheceu, obviamente não poderia ser diferente, né, porque tem que respeitar a Constituição, ela reconheceu a liberdade de expressão também no âmbito da internet, e inclusive trouxe vários dispositivos ali, onde ela não apenas consolidava a liberdade de expressão, como ela ampliava esse direito, né, através da criação, da inserção no texto legal dos princípios da neutralidade da rede, do tratamento isonômico dos dados. O que significa o princípio da neutralidade da rede e o tratamento isonômico dos dados? O princípio da neutralidade da rede, ele tem por objetivo de fazer o quê? Dizer que todos os dados que circulam na internet são neutros. Eles devem ser tratados de forma neutra, né? Nem de lá, nem de cá. Esse é o primeiro ponto. E todos os dados devem ser tratados de forma isonômica, ou seja, igual, sem discriminação. E, inclusive, traz algumas regulamentações um pouco mais objetivas em relação a esses pontos, como, por exemplo, a proibição à discriminação ou degradação do tráfego, mesmo os dados considerados de conteúdo, ou seja, os conteúdos que os usuários produzem na internet, que publicam nas redes sociais, eles estão amparados por esses direitos, né, pelo princípio da neutralidade da rede, que todos os conteúdos que ele publica têm que ser tratados de forma neutra, tem que ser tratados de forma isonômica, ou seja, não pode haver distinção entre direita, esquerda, entre pensamentos, etc. Todos eles devem ser respeitados e não pode haver discriminação, né? E vocês vejam, a lei já é antiga, é de 2014, né? E ela foi debatida desde 2009, antes até de 2019, várias comunidades jurídicas ali que tratavam do assunto, na época era direito de informática, direito de internet, né? Hoje é direito digital, de forma mais ampla. Mas já vinha sendo construída uma legislação justamente para trazer essa regulamentação mínima. Agora o que acontece? Sob a égide das supostas fake news, desse problema que se criou, agora querem novamente fazer uma mega reforma, né, através do PL 2630 e também alterando algumas coisas no Marco Civil da Internet. Pois bem, eu analisando até as pessoas que foram convidadas ali, e é um negócio horrível, né? Algumas pessoas que foram chamadas ali para debater o tema, algumas pessoas que promoviam cancelamento de outras pessoas na internet, né? Então, como que uma pessoa que promove um cancelamento de alguém na internet vai estar apto para falar, para debater sobre esse assunto, né? O que devia ser feito era chamar pessoas do ponto de vista técnico, né? Então, quantas ações não foram promovidas contra redes sociais, contra essa situação de abusos que foram cometidos na internet, que repercutiram de forma negativa ou para a empresa ou para o usuário? Essas pessoas que deveriam participar desse debate, né? Lembrando sempre o seguinte, a legislação já traz uma série de mecanismos de proteção aos usuários, né? Isso tanto de vista do ponto do consumidor, quanto do ponto de vista da empresa. Então, para dar um exemplo, vamos supor que você posta um determinado conteúdo na internet. Você pode, o que pode acontecer, né? Você pode responder, se for um conteúdo onde você xinga uma determinada pessoa, você pode responder no âmbito penal por injúria, se for uma ofensa direta. Se você propagar uma informação contra uma pessoa, você pode responder, que deprecia a imagem e reputação, você pode responder por difamação, ou se você imputar um crime por calúnia. E lembrando o seguinte, nesses três tipos, há a forma qualificada, tá? Os crimes cometidos através da internet tem um dispositivo específico no Código Penal que fala isso. É, inclusive, uma causa de aumento de pena. Então, dizer que não tem lei para isso é uma mentira, porque já existe no Código Penal. No ponto de vista civil, tem a indenização. Você pode ser penalizado por indenização por dano moral, né? Se for o caso de remoção de um conteúdo, de um usuário que tinha uma página, ele tem uma série de direitos. Ele pode receber a indenização por dano moral pelo banimento, ele pode receber lucros cessantes se ele monetizava com a página, ele pode receber danos materiais, enfim, tem incontáveis direitos. E todos esses direitos já existem na legislação. A jurisprudência majoritária, inclusive, é nesse sentido, né? De reconhecer a aplicação desses direitos e conceder isso para os usuários, inclusive com condenações, tanto as redes sociais, né, que às vezes abusam do controle da informação,
quanto também em relação aos usuários que criam os abusos, né? Também que abusam algumas vezes e que podem ser penalizados. Então, realmente não tem justificativa nenhuma, Rossana, no meu ponto de vista, qualquer tipo de alteração ou uma nova regulamentação da internet. O propósito, na verdade, está muito claro. É criar censura e criar regras para dizer o que pode ou não ser dito. E isso vai fatalmente afrontar o que está disposto na Constituição e na legislação que já existe. Desculpa, estava no mudo, né? Vou passar a bola para você, Adriano, agora para você comentar o que você acha desse aspecto de ter mais uma legislação aí para tratar desse assunto. Boa noite a todos, Fabiana, Rossana, Emerson, vocês que nos assistem, nos dão a alegria de participarem conosco aqui dessas nossas conversas. Olha, Rossana, o Emerson já fez excelentes considerações, já fez um overview, já nos mostrou o cenário dessas discussões, de um marco civil da internet. O ponto fundamental é o seguinte, não é a questão de mais uma legislação ou menos uma. A questão, viu, Rossana, é o seguinte, a que serve essa intenção desse projeto de lei? Serve para institucionalizar a censura no Brasil, inclusive a censura prévia, conforme nós vimos durante o processo eleitoral, a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, que baixou às vésperas da eleição, editou uma resolução, que na verdade é essa resolução que o ministro Alexandre de Moraes entende ter sido um exemplo a ser seguido por uma nova lei, que essa resolução terminou entronizando entre nós a censura prévia. Suspensão de conteúdo não só da edição ou da postagem havida como ilícita, mas a suspensão imediata, inclusive em 24 horas ou 2 horas, dependendo no caso da resolução era, se não me engano, em 2 horas tinha que suspender o incumprimento da ordem judicial, não a postagem, mas suspender inclusive a conta. Portanto, expurgando da vida digital pessoas. Temos ainda, como resultado disso, por exemplo, o Paulo Figueiredo, temos o Rodrigo Constantino, que exercem a função de jornalistas opinativos, mas que justamente por não fazerem parte de uma patota associativa, nós não vemos os floridos das associações de jornalistas brigando pela liberdade de imprensa. Temos o jornalista Alan dos Santos, que é um degradado político, está lá nos Estados Unidos, com risco de ser preso, independente dos excessos verbais que eventualmente possam gerar responsabilidades outras, mas o fato é que tem todas as suas contas constantemente bloqueadas e não se tem ainda um processo, uma ação penal até hoje proposta. Tudo isso se dá naquele inquérito do fim do mundo. Não existe alguma ação penal proposta? Não. Existe alguma decisão de primeiro grau sobre a matéria? Não. Está nesse inquérito, que atrai uma competência universal para o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, essa discussão sobre esse projeto de lei é uma discussão sobre instauração no Brasil de uma censura prévia. O Emerson falou sobre as discussões que estão tendo na Unesco, que nós tivemos, se eu não me engano, Felipe Neto, aquele influencer digital, que faz às vezes de uma foca, e se eu não me engano, o ministro Barroso, que já deu declarações dizendo que o mundo está convergindo para uma regulamentação das redes sociais. O que é que vai acontecer na prática? Primeiro, a Unesco hoje, ela tem um domínio de uma agenda progressista. Claro,
inclusive a questão da Agenda 2030 da ONU. Quando você interdita o debate público e coloca na prática a existência de uma agenda legítima e outra ilegítima, ao definir qual é a agenda legítima, que seria a Agenda 2030 da ONU, tudo aquilo que for contrário, tudo aquilo que questionar, todos os debates que surjam serão considerados impróprios e, portanto, passíveis de serem censurados. Na prática, essa regulação visa interditar o debate público, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. E isso não é uma questão propriamente do Brasil. Isso tem ocorrido e há interesses sobre isso no Ocidente como um todo. Agora, observe, o que é que separa, por exemplo, os estados ou os países ditos democráticos daqueles em que vige uma ditadura? É justamente a liberdade de expressão. Hoje, quando se fala, veja como essas discussões aproximarão países do Ocidente que defendem a democracia liberal de países que têm ditaduras ou que têm governos autocráticos. Rússia, Turquia, China, Coreia do Norte nem se fala, Cuba, não sei se tem internet lá, estou brincando, né? Tem uma internet de baixa qualidade dominada pelo governo cubano. Nicarágua, esses países que têm um controle estatal dos meios de comunicação, porque são países de regimes autocráticos, terminam servindo de modelo para as democracias liberais. Qual a distância, portanto, entre uns e outros? Eu vou defender a democracia, impedindo o exercício da liberdade de expressão? É tudo aquilo que a primeira emenda da Constituição americana se colocou desde o princípio, os pais da nação americana se colocaram contra. A liberdade de expressão é a base de qualquer democracia, é a base de qualquer república. E quando você coloca, já mostra que esse debate na ONU não é sério, é quando você coloca alguém como Felipe Neto, que sequer tem cultura para isso, para discutir liberdade de expressão, porque ele tem uma quantidade de views, de likes e seguidores no YouTube. Mas é esse rapaz que, durante a eleição, como o Emerson colocou, pediu cancelamento de adversários, que pediu a censura o tempo todo, que conclamou a interdição do debate. É justamente essa a visão que se tem desse processo que a ONU faz. Agora, quero lhes dizer o seguinte, essa discussão na Unesco, a ONU vem discutindo já há algum tempo, também, a parte dessa reunião, as discussões sobre regulação, não é a primeira vez. E tudo que se tem produzido até agora é quando se sai das questões teóricas, não, precisamos regulamentar, precisamos colocar limites. Quando elas descem para as questões práticas, aí a porca torce o rabo. E é por isso que já existem vários estudos, inclusive feitos a conduto da ONU, com especialistas, com juristas, com cientistas políticos, que dizem, olha, se forem feitas, implementadas medidas que limitem ou cerceiem a liberdade de expressão, como, por exemplo, não se pode admitir discurso de ódio. Ok, o que é discurso de ódio? Quando vai se definir o que é discurso de ódio, aí chegou ao X do problema. É uma palavra, é uma expressão que cabe tudo dentro. Inclusive, sobretudo, uma agenda de esquerda. Então perceba, sabe, Rossana, vocês que estão nos assistindo, como o
Emerson falou, como o Fabiano tem falado nas redes sociais, tem se manifestado, essas discussões sobre liberdade de expressão, sobre regulação da internet, tem no âmago dela o controle das ideias, do comércio das ideias. É se tentar impedir que o poder seja questionado, que uma agenda progressista seja demonstrada e questionada, é silenciar, portanto, o cidadão. Nada tem de democrático nisso. E é nesse momento que o Congresso Nacional Brasileiro se encontra. O que o governo está tentando promover, com a ajuda de setores do próprio Supremo Tribunal Federal, primeiro, é limitar a liberdade de expressão. Segundo, é limitar o debate político e condicioná-lo. Terceiro, dar a um braço do poder esse papel de editor da vida. E óbvio que quem deseja ter esse papel hoje de editor da vida, que vem exercendo, é o Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que nós nos lembremos também, viu, Emerson, que tem aquele projeto do senador Renan Calheiros, dos atos antidemocráticos, que, a par de já limitar a liberdade de expressão, concede ao Supremo Tribunal Federal uma jurisdição universal sobre o tema. Então, qualquer questão discutindo atos antidemocráticos, seja lá o que isso signifique, irá ser de jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Rosana, no fundo é o seguinte, é vocês que nos ouvem, apertem os cintos, porque o piloto sumiu. Se esse negócio passar do jeito que está, na verdade nós vamos virar uma espécie de Nicarágua, tá certo? Agora tem uma graça nisso tudo, porque as más notícias, às vezes a gente tem que ter um humor negro, que é o seguinte, nesta brincadeira aí, quem pode se enredar é o próprio PT, que tá, o próprio governo. Porque a questão é quem vai ser o censor. Em todo o regime autocrático, a questão não é que haja nem censura, é saber quem é o censor. E o censor, pelo visto, que está assim, se apresentando com um desejo de sê-lo, é o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí o governo não terá a caneta. Então vejam as disputas que nós teremos aí, Rosana. Já quero falar, Adriano, dessa questão do judiciário. Vou passar agora para a Fabiana para comentar uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, que há poucos dias disse que há uma compreensão da sociedade de uma forma geral de que a liberdade de expressão é absoluta, mas que isso não existe, que o próprio Código Penal regulamenta. Mas mais do que isso, Fabiana, ele disse que as plataformas até têm um controle de postagem nas redes sociais, mas que seguem critérios próprios, que para ele, devido ao avanço da tecnologia, é preciso que haja um controle do governo. O que dizer sobre isso? Bem-vinda. Boa noite, Rosana, boa noite, Adriano, Emerson e a todos na nossa audiência. Bom, essa declaração, para mim, só mostra aí algo bem tirano, bem de tiranete, não tem outra medida, outra palavra para falar, com devido respeito, mas é isso, né? Controle do governo em plataformas digitais, todo mundo sabe, aqui foi muito bem explicado, tanto pelo Emerson como pelo Adriano, que a internet, ela é informação descentralizada, você nunca vai conseguir fazer esse controle, e as medidas, né, já disse aqui exaustivamente, mas as medidas judiciais precisas para que o ambiente continue saudável, para que os excessos não aconteçam, já existem leis adequadas para isso. Eu vejo com grande preocupação a continuação daquele limite, né, de 2 horas, isso foi incluído no projeto, porque o Orlando Silva conversou com o ministro Alexandre de Moraes e vai ser incluído, e eu vejo isso com bastante preocupação, porque as plataformas têm 2 horas para decidir algo, né, que normatiza a sociedade, assim. Então, realmente é complicado com aquelas multas exorbitantes, que tudo isso é um complicador, não foi legislado e já querem colocar isso dessa forma. Vejo com muita preocupação o Arthur Lira ter aceito colocar isso na pauta. E até vou ressaltar aqui uma matéria da Gazeta, que tem o título, depois se o pessoal quiser ler, peraí, perdi a matéria só porque eu falei, só porque eu procurei, mas a matéria da Aberte,
O título é Abert diz acompanhar com preocupação os boicotes do Sleep Giants. Eu sei que é complicado falar sobre Sleep Giants, né, mas a Abert, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV, ela viu com bastante preocupação. E eu vejo isso de uma forma muito mais abrangente. Eu tenho acompanhado esse discurso de mídias sociais nas mídias tradicionais e tem me assustado o discurso tiranete, do tipo, uma profissional jornalista dizendo, o que nós produzimos é bom porque nós somos profissionais. Não dá para comparar o que nós produzimos com o que as outras pessoas produzem, porque são blogs, né, porque não são sites. E aí todos nós aqui entramos nessa categoria. Embora o próprio governo, até o Lula, decidiu, né, que jornalista bastaria você exercer o jornalismo. Então, é algo bem conflitante, até na apuração de notícias. E vamos combinar que a própria mídia tradicional, ela erra, e erra muito. E para não citar algo assim, para o pessoal ficar chateado, vamos citar aqui o caso da escola base, né, que foi produzido aquela histeria coletiva por conta da imprensa tradicional. Isso acabou com vidas de pessoas, né? E foi algo assim horrendo em São Paulo. Acho que é um ótimo exemplo para a gente mostrar que a mídia erra. Então, a gente imagina essas situações ainda continuam, tanto no âmbito político, quanto no âmbito de exploração de crimes, porque isso rende muito, né, infelizmente, essas notícias. E depois, a retratação que essas mídias acabam fazendo, elas não acabam dirimindo o que elas mesmas causaram, né? Vamos colocar bem assim. Então, como disse o doutor Adriano, tudo que elas vêm colocando e dando aprovação de um projeto de controle do Estado, bem tirânico, onde já existem leis, vai prejudicar o que é mais sagrado para os jornalistas. Então, eu acho um tanto controverso, que é o sigilo de fonte, que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou, né, pedir para a Globo, depois voltou atrás, e para a CNN, mas isso vai chegar, e também um dos direitos que a nossa civilização é uma das grandes conquistas, que é a liberdade de expressão e também a liberdade de imprensa, né? Então, é muito estranho, porque esse mesmo pessoal que fala de ditadura, que falava dos tempos horríveis da ditadura, justamente citando esses pontos, é essa mesma imprensa que está aprovando porque acha que vão ficar com o campo livre, porque acham que não vão sofrer nenhuma sanção e porque acham que não serão calados, censurados com censura prévia. Então, essa nota da Abert, que tem aqui no jornal, na Gazeta do Povo, num artigo, eu acho muito importante para mostrar a questão dos Sleep Giants, porque realmente eles ficam em cima das empresas e acaba fazendo esse conflito nas empresas particulares. Isso não tem nada a ver com o governo. E o que eu vejo também, é uma discussão que não está em pauta, mas eu sei que o Emerson sabe bastante em relação a isso, por exemplo, os juízes brasileiros não conhecem, muito menos o legislativo, como funciona o AdSense do Google. Então, você vê uma série de acusações nesse sentido, dizendo que houve patrocínio. Por exemplo, ontem teve uma denúncia da CNN, exclusividade lá deles, dizendo que 6 sites bolsonaristas, nem sei se de fato são, porque eles não divulgaram, só deixaram a notícia assim crua mesmo, dizendo que ganharam não sei quantos milhões de reais para produzir notícias falsas em relação às eleições. Eu acho tudo isso muito preocupante, porque isso é o que as pessoas naturalmente vão procurar na internet, no YouTube, e tem, então, o AdSense lá, que remunera dessa forma. E estão querendo tirar o AdSense de qualquer conteúdo que venha falar sobre essas coisas. Então, gente, é uma forma de sufocar financeiramente quem produz conteúdo, é uma forma de pré-censura e é uma forma também de deixar, né, com ares legítimos o que a gente mais abomina, que são as ditaduras e também a ausência de liberdade. E isso é um dos principais elementos da tão falada, né, e tão noticiada democracia. Então, eu fico um pouco assustada com tudo isso que está sendo colocado, e eu não vejo esse PL aí do Orlando Silva, do PT, com as suas mudanças, como qualquer coisa que vai melhorar a nossa vida. Estou falando dos brasileiros de uma forma geral. Pelo contrário, vai criar, como diz o doutor Adriano, apertem os cintos, porque não temos piloto, o piloto sumiu, e estão fazendo para nunca mais o piloto voltar, se é que o pessoal entende de linguagem subliminar, porque isso a gente vai ter que aprender a fazer.
Quer comentar, Emerson, esse aspecto que a Fabiana trouxe agora sobre esses anúncios e sobre esse desconhecimento da maioria da magistratura? Sim, sim. Olha, isso realmente é assustador. Eu lembro que até um tempo atrás eu fiz uma live muito bacana com a doutora Fabiana, onde a gente tratou justamente desse PL 2630, doutora, não sei se você se recorda. E ali a gente abordou bastante coisa. E foi um negócio muito interessante, porque o que acontece? Primeiro, né, essa suposta reforma vai resolver alguma coisa? Já vou adiantar para vocês. Não vai resolver nada, tá? Como que funcionam os processos? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Como que funciona um processo que você promove contra uma rede social? Eu tenho uma conta na internet, eu fazia a monetização dessa conta na internet, uma página, certo? Vamos supor que eu tenho uma página. Eu tenho uma página lá, chama Humor Emerson, tá? E a página lá na minha plataforma, eu entro lá, aí o que eu faço? Eu tenho, durante muitos anos eu fiquei trabalhando, eu consegui ali amealhar ali 1 milhão de seguidores, certo? Com 5 anos de trabalho, eu tenho 1 milhão de seguidores. Aí o que acontece? Como que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Eu vou lá, crio um site, certo? De humor, onde eu produzo um conteúdo humorístico nesse site, e toda vez que eu faço uma publicação de uma postagem ali, nesse blog ou nesse site, eu pego essa postagem e jogo lá na rede social, né? O pessoal hoje em dia dificilmente entra no mecanismo de busca, como a Google e a Yahoo, e fala página de humor, tal, e vai procurar um conteúdo. É mais fácil ele entrar na rede social, né? Ter lá as páginas lá que ele segue e ele receber os conteúdos ali que ele acha interessante. Então, o próprio usuário consente em aceitar receber aquele determinado conteúdo, certo? Aí o que acontece? Eu vou lá, pego aquele link do meu site e coloco lá dentro da minha conta e publico. Em tese, todas as pessoas ali, os meus seguidores, vão receber aquele conteúdo, certo? E eles vão clicar naquele conteúdo. Quando eles clicam naquele conteúdo dentro da plataforma, a plataforma redireciona para o site. E o site funciona, nesse processo que ele vai ganhar dinheiro. Por quê? A cada clique que der, a cada acesso que der, isso se chama tráfego. Né? A cada acesso que der, a pessoa lá, eu que sou o dono do site, vou ganhar 0,001 dólar, certo? Só que não é uma, duas pessoas. Não é uma, não são 2, 3, 4 pessoas. São milhares de pessoas, certo? Então, tem páginas, por exemplo, que chegou a ter 10 milhões de acessos semanais no site. Ele publica lá na rede social dele, a pessoa clica, ele vai ser redirecionado para o site, e isso gera renda. Isso é uma espécie de AdSense. Tem outras formas também de monetizar, certo? Essa é uma das principais que tinham em redes sociais. Pois bem, em todos os processos no estudo que eu fiz, que eu levantei, onde as pessoas que tiveram as páginas banidas entraram com ação judicial, objetivando reaver a página, né? E, obviamente, se houver o banimento da página, o tráfego é imediatamente interrompido e a pessoa, no mês seguinte, já não recebe absolutamente nada. Em todos esses casos que eu analisei, o que acontece? A pessoa entra com ação, fala que a rede social baniu e ele não sabe o motivo, eles não explicam o porquê, e ele perde a conta. Ou seja, ele literalmente quebra. O problema é que é o seguinte, essa pessoa tem um produtor de conteúdo contratado, que é uma pessoa que faz lá as postagens, ele tem uma pessoa que faz a arte todo do conteúdo que ele posta, ele tem um CNPJ, algumas vezes essas pessoas são empregadas, né? Ou seja, ele está gerando emprego, está recolhendo impostos, né? Faz o recolhimento tudo bonitinho, ou seja, existe todo um mecanismo, um sistema de comércio por trás disso, certo? E o que acontece? Quando se bane um determinado conteúdo, a pessoa simplesmente perde tudo aquilo, no mês seguinte ela não recebe mais nada. Por quê? Porque interrompe-se o tráfego. Né? A partir do momento que interrompe o tráfego, a pessoa não consegue mais receber. E em todos esses processos em que essas pessoas entraram com a ação pedindo para devolver a página, para ser indenizado pelos danos morais, porque ela sofre um constrangimento terrível. Você imagina uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, de repente perde tudo, perde a página, perde tudo. As pessoas vão olhar e falar, aprontou alguma coisa, né? Senão não teria perdido a página, ela já tem esse constrangimento. Além disso, tem os lucros cessantes, que é o que ela deixa de ganhar com esse processo, com esse comércio que ela fazia. Então, o que acontece? Em todos esses processos, Rossana, que a gente fez análise, em nenhum deles as redes sociais chegaram e falaram assim, olha, foi por causa desse conteúdo que a pessoa foi banida. E sabe por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque eles sabem que se eles apresentarem isso no processo,
a possibilidade do juiz falar assim, realmente foi censura e vinha condenação, acaba sendo muito maior. Então eles não apresentam esses conteúdos. E os processos acabam vindo a condenação justamente porque o réu não faz a comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas eles sempre se esquivam falando, olha, a gente, assim, ele foi banido porque ele violou os termos e condições de uso. Mas não explica o que, exatamente. Ou coloca termos bem subjetivos, né? Ah, ele cometeu fake news. Ele cometeu discurso de ódio. E ninguém explica o que é isso. Né? Não existe uma denominação exata porque são esses termos. E aí vem as condenações. Então o que acontece? Com esse projeto de lei, vai mudar alguma coisa? Mas eu falo para vocês, não vai mudar nada. As redes sociais vão ter o mesmo comportamento porque elas já agem dessa maneira. Então, o único objetivo que eu vejo com esse projeto de lei é o quê? É literalmente censurar as pessoas, calar as pessoas, né? Para dizer isso pode ou isso não pode ser veiculado. E aí vai cair numa celeuma judicial, só que a pessoa já vai ter perdido a conta. E aliás, né? Vai até blindar um pouco as redes sociais, porque vai falar, olha, não, mas a gente também não tinha culpa porque tem uma lei aqui que está falando que não podia publicar isso aí, eu vou tirar. Então, assim, vai virar uma baderna total. O controle de informação, repito, esse controle exagerado de conteúdo vai ser uma tragédia para o país. Já está sendo assim, a gente acompanha essa situação desde 2016, né, quando começou os primeiros bloqueios temporários de 7 dias, 15 dias, que a pessoa ficava sem acesso à conta. Depois, em 2017, 2018, começaram os banimentos inteiros de páginas e contas. Depois, como começou a vir as primeiras condenações das redes sociais no judiciário, eles inventaram as tal das fact-checks lá para validar, para falar, olha, mas tinha uma agência de checagem parceira que falou que isso é mentira. Tá? Agora, o curioso é o seguinte, a gente chegou num ponto agora que até as redes, as fact-checks, estão sendo condenadas civil e criminalmente por cometer fake news. Então, agora eles estão desamparados com isso também. E agora me vem um projeto de lei para fazer isso, para aumentar ainda mais a regulação. Aumentar mais o quê, meu Deus do céu? É óbvio que isso é censura, é óbvio que isso é controle de informação. Não existe justificativa plausível. Ah, Emerson, mas tem que combater fake news. Ok, tem que combater fake news. Como que se combate? Qual que é a forma mais eficiente de combater fake news? Com educação digital. Tem que ensinar as pessoas, levar informação de qualidade, certo? Mostrar para as pessoas os riscos que elas correm. E detalhe, né? E sem perder de vista o seguinte, na internet tem locais que é infinitamente mais perigoso do que uma rede social. A Deep Web está aí. Qualquer pessoa que baixe lá o Tor consegue entrar na Deep Web, lá é uma coisa horrível. Lá tem pedofilia, lá tem caso de contratação de hacker, contratação de assassino, estupro, tem tudo que existe de mais tenebroso, de mais horrível na sociedade e ninguém fala nada sobre isso. Então, onde que está o nosso querido ministro da Justiça, Flávio Dino, para combater efetivamente a pedofilia, que é algo repulsivo e gravíssimo, na Deep Web? Isso ele não faz. É falta de preocupação? Ou por que ele está mais preocupado com as redes sociais? É óbvio que isso é controle. Entendeu? Porque tem coisas muito mais graves na internet que estão abertas ali. Deveria, sim, ali ter um exercício, uma intervenção direta do Estado nesse ponto. Mas não tem. Então, o que eles fazem? Vamos controlar as redes sociais para fazer de conta? Óbvio que não é, né? É para controlar a informação. Né? E só para finalizar, Rossano, a questão desse PL 2630 é o seguinte, uma coisa que poucas pessoas observaram é que boa parte disso, boa parte desse PL é influência de parte dos grandes veículos de comunicação. Tá? Com o advento das redes sociais, os grandes veículos de comunicação perderam muitos anunciantes. Às vezes é muito melhor você anunciar numa página, num perfil de um blogueiro, como eles gostam de falar, ou em outro canal de comunicação através de uma rede social, porque a informação vai ser muito mais eficiente para chegar no consumidor, né, do anunciante, do que, às vezes, publicar alguma coisa, fazer uma propaganda na televisão. Então, isso também é uma forma de controlar e deixar o nicho concentrado para a imprensa e excluir essa turma, né, varrer esse pessoal da internet. Só que é óbvio que isso sob os auspícios de censura, porque a gente sabe, e olha que levou muito tempo para eu acreditar nisso, mas é fato que apenas o pessoal de direita sofre censura na internet. Eu vi isso e vivi isso no judiciário.
Eu sei o que eu estou falando, e outras que todo mundo já percebeu, né? Não precisa nem ser nenhum expert no assunto para entender o que está acontecendo. Bom, claro que a gente está falando desse projeto de lei em específico, mas que a atuação do judiciário, inegavelmente, é muito constante nesse tema, né? E eu vou pedir para o Adriano comentar agora também uma fala do ministro Alexandre de Moraes, em que ele entende que a rede social tem que tratar desinformação, discurso de ódio e ataque à democracia com o mesmo rigor com que são tratados os crimes como pedofilia e racismo. Adriano, o que essa fala representa, na tua opinião? Olha, primeiro, quem assistiu o depoimento do pessoal do Twitter, que foi demitido pelo Elon Musk, foram chamados para uma audiência pública na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, observou claramente, uma das deputadas republicanas demonstrou que o Twitter, enquanto combatia os conservadores, deixou terreno livre para mais de 44 mil contas vinculadas à pedofilia. Existe uma agenda, portanto. Então, se for utilizar essa lógica da pedofilia no Twitter, antes do Elon Musk, quer dizer, a coisa correria solta. Na verdade, o que nós temos que entender é o seguinte: essa discussão toda do direito digital colocado pelo Emerson é bastante importante para saber como funciona o dia a dia da aplicação dessas normas, inclusive como questão do marco civil da internet, da neutralidade em relação ao conteúdo, porque essa sempre foi a lógica de se ter uma internet livre, porque sempre se concebeu a internet livre justamente como uma indutora da democracia liberal, do exercício da liberdade de expressão, de manifestação. Então, o mundo livre sempre, portanto, quando veio a internet, sempre defendeu esses paradigmas. Paradigmas esses dos quais é quase impossível se desembaraçar. Apesar dessas discussões que se tem tido, como essa da Unesco, o que tem ocorrido de limitações à internet é sempre, como eu disse, em regimes autocráticos. A questão é se o Brasil vai ser um desses regimes. Se vem uma legislação buscando limitar a liberdade de expressão no campo político, beneficiando uma agenda progressista em desproveito, portanto, da pluralidade da sociedade, em desproveito, portanto, da liberdade de manifestação daqueles que não seguem uma agenda que é no mundo minoritária, embora muito bem financiada, embora muito bem alimentada, por interesses, inclusive, do próprio capitalismo que se reinventa. O capitalismo ele não é um regime teórico, como é o comunismo, como é o marxismo, simplesmente. O capitalismo não, é um sistema econômico que visa o lucro e que as estruturas se reinventam para se manter no poder, para se manter gerando lucro e para se manter, portanto, evitando aqueles eventos que lhe sejam contrários. Então, eu estava, inclusive, indico aqui o livro do Vivek Ramaswamy, Woke, pena que só tem em inglês, deixa eu ver se eu coloco aqui, Woke, que é justamente em que ele fala dessa vivência do capitalismo woke, dessa ideologia que está à base das discussões que nós estamos travando aqui. No Brasil, em particular, claro, que a polarização política, de um lado, de outro lado, a perda de receitas da mídia, aqui já colocadas, inclusive, o pessoal está achando que com essa legislação vai conseguir voltar o filme. Não volta. A tecnologia veio e encontra fórmulas de ultrapassar esses rigores, que no primeiro momento poderão até impactar, mas a própria tecnologia vai criando opções novas. Veja, Fabiana colocou sobre essa experiência que o Emerson depois
mais juridicamente detalhou, daqueles que têm contas em redes sociais, que são bloqueados, que têm seguidores que se perde receita. Isso não é um fato só do Brasil. Nos Estados Unidos, país da primeira emenda da liberdade de expressão, as plataformas começaram a fazer o mesmo. A gente precisa se lembrar que nós tivemos o absurdo de ter um presidente da República Americana censurado tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. A Big Tech funcionou para tentar silenciar Trump e o que ele representava. E o que foi que aconteceu? O capitalismo ele se reinventa. Aí vem o Locals, o Rumble, alternativas conservadoras, portanto, que vão angariando no mundo seguidores. O Rumble hoje tem crescido muito. E veja o que acontece. No Brasil, aqueles que estão sendo silenciados, quer pelas plataformas, com a desmonetização, quer através de decisões judiciais, estão se utilizando de plataformas que prezam pela liberdade de expressão, que não seguem decisões que limitem a liberdade de expressão, sejam judiciais, sejam aquelas de regimes autoritários, e com isso permitem que um segmento grande vá para esses novos espaços digitais, que também tem AdSense, que também começam a monetizar, e que geram recursos também para os que estão lá. Então, o Locals, o Rumble, hoje, são exemplos. Aí você tem o Twitter com Elon Musk, que já mudou totalmente, porque quer lucro, não quer lacrar, já demitiu todo mundo da lacração. Aí você vê o Getter, que tem crescido no mundo, a Truth, que é a rede social do Trump, que agora já tem em português. Então, você começa a ter alternativas que são geradas pela própria tecnologia e pelo próprio capitalismo. De modo que essa legislação é mais ou menos, digamos assim, o último suspiro dos autoritários. Porque ela vai ter um efeito, na verdade, de perseguição de alguns, depois vai haver reação. Isso não vai melhorar o retorno financeiro das empresas de comunicação, porque, na verdade, o grande incômodo das empresas não são os comunicadores, mas é para onde vai a publicidade. E a publicidade vai para quem tem público. Esse é o ponto. É por isso que a Gazeta do Povo, se você acompanha, você vê que a Gazeta do Povo hoje tem uma repercussão nacional, não é um veículo de comunicação do Paraná, é um veículo de comunicação nacional, com respeito, porque as pessoas buscam onde tem informação séria e segura. E foi por isso que o Sleep Giant, que ninguém sabe, ou se sabe quem está por trás do Sleep Giant, tentou cancelar a Gazeta do Povo. Conseguiu? Não conseguiu. Porque as pessoas têm fome e sede de liberdade de expressão, de notícias seguras. E é por isso que a Gazeta do Povo é um veículo de comunicação que cada vez mais se consolida com credibilidade. Então, credibilidade é um capital, que não, um capital para o capitalismo, é um capital para o mercado relevantíssimo. E esse capital é justamente o que a velha mídia tradicional, os antigos jornalões, estão perdendo. A velha mídia está perdendo. Então, isso, na verdade, como eu disse, é o último suspiro. Agora, vamos ver como é que esse projeto vai tramitar no Congresso. Eu acho que nós precisamos, sabe, Rossana, ir acompanhando isso aqui no programa e discutindo à medida em que venham emendas aglutinativas, enfim, na medida em que se sucedam os debates e ir contribuindo. Aqui, através do canal, que com certeza a própria Gazeta do Povo também vai estar acompanhando e fazendo um trabalho editorial sobre isso, porque isso é um assunto que diz respeito a toda a sociedade. Não é um assunto só jurídico, é um assunto que interessa a você que está nos assistindo. É um assunto que interessa as nossas liberdades públicas. E, portanto, nós vamos ter muitos interesses em jogo
E não, essa não é uma matéria que vai passar simples, não. E para terminar a minha fala, a Fabiana fez uma menção aqui a uma fala, se não me engano, Rossana, do ministro da Justiça, que disse que isso tem que estar na mão do governo. Isso já mostra o espírito autoritário. Um governo que tem o poder de calar as pessoas não é mais democracia. Para você ver que essa turma comunista, né, essa turma com inspiração marxista, não quer saber de democracia. Eles usam o nome democracia, mas na verdade é para buscar o inverso, para buscar silenciar, para buscar interditar o debate, para buscar ter um poder em que eles tenham o domínio e o cidadão não tenha voz nem vez, né, para se posicionar. Foi assim que eles solaparam, por dentro das estruturas, solaparam o poder na Venezuela, solaparam o poder na Nicarágua, tentaram solapar o poder na Argentina, e veja a Argentina em que estado está, em frangalhos econômicos, né? As pessoas vivendo na dependência do governo, economicamente, é assim que o kirchnerismo sobrevive ainda, né? O peronismo vulgar, que é o kirchnerismo, mais vulgar do que o próprio peronismo, raiz, e finalmente é assim que o sonho de consumo do PT sempre foi esse. Antes, fazia através do quê? Dos chamadas organizações sociais. Vamos colocar isso, o debate, as decisões têm que ser do povo. Mas de que povo se trata? É o povo das ONGs, é o povo dos coletivos que eles dominam, é o povo dos sindicatos. Quando, por exemplo, são contra o racismo, mas é em defesa de que pretos, de que negros? Dos negros militantes. Quando tem, por exemplo, um deputado negro, como era aquele que tinha o sobrenome de Bolsonaro, aí crítica nele. Como é agora um deputado eleito pelo MBL, crítica nele. Como era o Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, como era o Fernando Holliday, aí são chamados de capitão do mato, não é? Então, é disso que se trata. Esse pessoal tem pauta identitária, mas não é defendendo aquela minoria, é defendendo a militância, o poder, o domínio, e com isso interditando o debate. Então, é por essa razão que a gente tem que estar extremamente atentos, porque a democracia liberal pede, exige liberdade de expressão, exige pluralidade de ideias, exige debates abertos, claros, transparentes. Sem isso, não há democracia. E quando o governo diz que quer ter o controle da liberdade de expressão em nome da democracia, não passa de cinismo institucionalizado. Que qualquer discussão desse tipo, ou qualquer projeto de lei que é aprovado a toque de caixa, nunca tem uma tendência a dar muito certo, né? Aí vai ter que ser acionado o judiciário para tentar dar um jeito na casa aí, mas a gente tem visto que não tem dado muito certo, né? O grande apelo, até que acho válido, é para que os nossos parlamentares realmente vão no sentido contrário, inverso dessa censura que está ocorrendo no Brasil. Não tem, para mim, já a tentativa de pautar, né, o Lira aceitar, mais uma vez, é inaceitável, porque o projeto é muito ruim. Ele não precisa, né, nós não precisamos, o ministro Alexandre de Moraes costuma dizer aquela frase, né, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Isso está em todas as sentenças dele, em todas as falas, e não é disso que nós estamos falando. Todo mundo sabe que não é liberdade de agressão, a gente sabe que também tem polícia, Ministério Público e ação judicial apta, sim, a parar esse tipo de conduta, né? Então, se não existe uma repreensão preventiva, é porque o Estado não tem capacidade, não é fazendo uma lei muito maior, né, e fazendo a tentativa que isso vai mudar. Então, efeito prático vai ser zero, no sentido de nos ajudar a nos proteger. Eu gostaria mesmo de ter redes sociais completamente livres de crimes gravíssimos, como, por exemplo, o Emerson citou aqui, de pedofilia. Gostaria, mas a gente sabe que todas elas têm, não precisa nem na Deep Web.
Então, eu acho que essa é a grande preocupação do brasileiro. O brasileiro está muito preocupado com segurança pública de uma forma geral, não em relação à notícia. Notícia é uma coisa que sempre houve mentira e sempre houve a dispersão dessas mentiras de uma forma muito clara, muito objetiva. O pessoal acaba vendo se é mentira ou não, e tem coisas que naquele dado momento é uma realidade, depois aquilo se muda, né? Se tem a escola base, aqui todo mundo dizia que eles tinham feito absurdos, porque tinha ali depoimento de mães, de alunos, e depois se comprovou exatamente o oposto. Então, eu vejo isso no sentido muito contrário do processo civilizatório e do que eles dizem para nós, né? Ah, a democracia. Não, a democracia, ela exige respeito, mas exige liberdade, né? E para quem exagerar, já tem todas as ações aí. Então, a gente fica falando disso, mas a gente sabe que se cair no judiciário esse tema, eles já estão dizendo, né? Eles falam fora dos autos, já existe a indicação de como será julgado. Então, quem tem a capacidade de nos proteger contra essas medidas tirânicas é o parlamento. Eu apelo aí, principalmente aos deputados, para que isso não passe, para que isso não seja jogado e para que a gente não tenha uma comissão no governo federal, por exemplo, como o Felipe Neto lá, fiscalizando se nós produzimos conteúdo de ódio, né? Eu acho que tem que ser algo muito mais sério e não algo assim feito para lacrar e para cumprir uma agenda. Isso é muito sério. Bom, esse assunto rende bastante, né? Mas antes da gente encerrar o programa, até para dar um tempinho aí para os nossos convidados pensarem se querem dizer mais alguma coisa sobre esse assunto, eu quero que você que está em casa assista com atenção o vídeo a seguir. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil. Além de tudo isso que a gente já disse, outro motivo para assinar a Gazeta é o seguinte: não esperar que os outros façam o que você pode fazer agora mesmo. Muita gente diz que entende o valor de um jornal como o nosso, liberal na economia e com convicções familiares e democráticas. Mesmo assim, muita gente ainda não assinou a Gazeta. E se você é uma dessas pessoas, chegou a sua hora de nos apoiar. Estamos em um momento financeiro delicado, então se você clicar aqui no link que está aqui embaixo, vai ter a chance de nos apoiar por apenas R$ 1,90 ao mês nos primeiros 2 meses. E depois o valor continua baixo, você pode cancelar quando quiser, mas eu acredito que o valor compensa cada centavo, então você não vai querer cancelar essa assinatura, não. Gente, agradeço a participação de vocês por mais um programa aqui, mais um Fora dos Autos. Vou começar então com a Fabiana. Fabiana, considerações finais aí sobre o programa de hoje. Bom, a gente sempre fala, né, os assuntos sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação de pensamento, e esses valores, gente, é uma conquista civilizatória do Ocidente e que a gente não deve relativizar. Então, os excessos têm que ser punidos e existem ações para isso. Eu faço um apelo ao mundo jurídico aí para que os juízes, advogados, promotores estudem sobre o tema para entender como que funcionam os mecanismos de monetização, para não ficarem falando bobagens por aí, nem darem sentenças que são arbitrárias, e apelo ao parlamento para não passar esse PL aí, que tem essas mudanças bem tiranetes, na minha opinião. E fica o convite para vocês continuar nos ajudando aqui na Gazeta do Povo, porque nós temos esse espaço de livre manifestação de pensamento, a gente exerce isso. Agradeço demais o espaço da Gazeta do Povo, agradeço demais a companhia de vocês três, né? Sempre os programas são muito bons, e de quem nos acompanha pelo YouTube, não esqueça aí de se inscrever e de recomendar para os amigos, isso é muito importante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fabiana. Emerson, acho que o programa aqui continua no que você falou também durante o programa sobre educação digital, né? Quer dizer, se informar, debater é muito importante agora, né? Tá mudo. Tá mudo, Emerson. Oi? Voltou? Voltou. Desculpa, gente. Não, sem dúvidas, Rosana. É importante que as pessoas busquem, sobretudo, conteúdo de qualidade, né?
A Gazeta do Povo tem se mostrado e tem comprovado dia após dia um grande veículo de comunicação que traz informação séria. Essa sim, o exercício dessa liberdade de imprensa, de uma imprensa séria, é o melhor meio de combater qualquer tipo de fake news, né? Então não adianta o pessoal ficar nessa vamos regular e talvez seja melhor assim, porque as pessoas não gostam de ser ofendidas, porque na realidade não se trata disso, né? E deixo até um alerta para vocês, isso vai muito além até de redes sociais. O PL 2630, ele regula até os serviços de mensageria privada. O que é isso? O seu WhatsApp, o seu Telegram, tá? Dados, conversas que você tem podem ficar disponíveis para o Estado. Vejam a gravidade disso. Então, deixo aqui, até dentro desse contexto de educação digital, o que a gente pode fazer em relação a isso? Você que está nos assistindo, entre em contato educadamente com o deputado que você elegeu e peça para ele não aprovar esse projeto de lei. Peça para ele negar a aprovação desse projeto de lei, porque esse projeto de lei está terrivelmente ruim, né? Vai constituir censura, vai constituir uma série de arbitrariedades que vai voltar contra você. Então, eu deixo aqui essa mensagem, esse pedido e esse apelo até as pessoas. Quer fazer a sua parte como cidadão? Entre em contato com o seu deputado, procure na internet, é muito fácil. Tem lá o e-mail, manda um e-mail para o seu deputado. Excelentíssimo deputado, por favor, peço gentilmente, não aprovar. Assisti o programa lá da Gazeta, o pessoal estava explicando, não é um projeto legal, isso vai me afetar. E coloque as suas considerações, faça isso, exerça a sua cidadania, né, dando exemplo. Acho que esse sim, e essa educação digital, né, a gente se inteirando dos assuntos e cobrando, policiando e fiscalizando os nossos direitos, que é a melhor forma de combater coisas ruins como as fake news. Então, deixo aqui o meu grande abraço para vocês e até a próxima semana. Obrigada, Emerson. Adriano. Olha, Rosana, eu acho que esse é o primeiro momento de discussão sobre isso, que a gente precisa, como eu disse, aprofundar. Esse é um tema grave. Por exemplo, quando o Emerson falou agora de um projeto em que autoriza o Estado a ter acesso às nossas conversas privadas, isso viola o sigilo de correspondência, isso viola o direito à intimidade, e isso exigiria, portanto, uma mudança da própria Constituição e a gente criar um Estado totalitário de vez. Esse é o sonho de consumo de qualquer país totalitário. Eu indicaria a vocês que procurem e assistam um filme chamado A Vida dos Outros. É um filme sobre um espião da Alemanha Oriental, da Stasi, e que a função dele é ficar ouvindo e bisbilhotando a vida dos outros, por isso o nome do filme. Esse filme foi ganhador na época dele do Oscar de melhor filme estrangeiro, dá bem o cenário do que nós estamos hoje vivendo. Essa necessidade do Estado omnipresente de invadir a nossa privacidade, de se apoderar do nosso pensamento e de se transformar naquele Big Brother do livro do George Orwell, 1984. Nós estamos passando por isso, por um mundo distópico, em que cada vez mais as nossas liberdades vão sendo colocadas em risco, em nome das nossas liberdades. Ou seja, o que o marxismo tem muito forte, que é a dupla moral, a deles e a nossa, como eles chamam. A moral, entre aspas, burguesa, a moral judaico-cristã, e a nossa, como eles chamam, que é a moral da esquerda, a moral de atender o partido, de atender os interesses sempre daqueles grupos dominantes, e com isso manterem todos nós sobre o jugo de uma burocracia. O Brasil não pode ser isso. Por essa razão, primeiro, precisamos cada vez mais de uma imprensa livre, e o papel da Gazeta do Povo nesse sentido, como eu já sublinhei, é fundamental. Segundo, precisamos de um Congresso Nacional atento, que não se deixe encantar por esse canto da sereia e terminar dando um cheque em branco que vai só limitar a vida de cada um de nós, quebrar a democracia, impedir a liberdade de manifestação e deixar para aventuras autoritárias de esquerda o espaço aberto. Esse aqui é o ponto central. Nós queremos, sim, viver em uma democracia liberal,
em que os espaços do indivíduo sejam conservados. Liberdade de correspondência, liberdade de pensamento, liberdade de associação, liberdade de manifestação, liberdade de iniciativa econômica. Sem isso não há democracia, sem isso não há, portanto, respeito às liberdades públicas. Tudo que fale em nome de democracia e vá contra esses postulados, democracia não é. São, na verdade, discursos antidemocráticos disfarçados. Boa noite a todos, boa noite, Rossana, Fabiana e Emerson, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Gente, obrigada, até quinta-feira que vem, então. Tchau.